comentamos no primeiro momento sobre a necessidade de aguardarmos. Aguardarmos ou esperarmos em outras versões, no verso 12, 13 e 14. Mas o segundo aspecto reside no verbo apressar. O próprio apóstolo Pedro também afirma no verso 12 as seguintes palavras: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O segundo momento e aspecto, ou até ação, é apressar. De que maneira eu posso apressar a vinda do Senhor? Se no primeiro momento o apóstolo Pedro estabelece a expressão de aguardar, de esperar, quem espera, quem aguarda, mantém sobre si uma expectativa. Mas não apenas uma expectativa, é capaz de se mover, de agir em direção àquele propósito, em se movimentar para fazer algo de concretude, algo que venha possibilitar um mecanismo pelo qual Deus, a outra parte, irá intervir com a minha parceria, com a minha ajuda, com a minha colaboração. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, no seu reino, de trazer o seu reino. O apóstolo Pedro, quando afirma apressando a vinda do dia do Senhor, ele não está exigindo da minha pessoa uma diligência para sermos arrebatados, para irmos para os céus. Pelo contrário, para sermos discípulos de Cristo aqui nesta terra, sendo testemunhas, sendo cartas vivas, sendo instrumentos de Deus em oração, em intercessão, em testemunho, em pregação, evangelizando, ensinando, discipulando, fazendo discípulos na Igreja de Cristo, ensinando a palavra através da pregação aqui mesmo no YouTube, através de literatura, através de pregações na igreja, através do serviço da igreja. São essas ações que eu e você precisamos ouvir de Deus e buscar se empenhar, como diz o apóstolo Pedro, apressando, na sua metáfora, a vinda do Senhor. Essa ação de apressar faz com que não apenas a nossa mente esteja sempre em lembrança de que estamos naquela expectativa, mas não ficaremos apenas numa expectativa mental. Teremos uma ação complementar como consequência desta lembrança que está sempre viva e ativa em nossa mente, em nosso homem interior. Eu pergunto a você e trago essa mesma pergunta para a minha pessoa. O que estamos fazendo de fato para apressarmos o dia da vinda do Senhor? Estamos aproveitando as ocasiões, aproveitando as oportunidades, aproveitando os momentos que Deus tem falado, tem se utilizado de situações, até de dores de parto sobre o planeta, para divertir as pessoas que nos cercam. Deus conta com você e comigo nessa parceria. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, colaboradores dele, com ele, no seu reino. Paulo diz também que o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam desse mesmo reino. É preciso um esforço, é preciso um empenho, é preciso um engajamento, é preciso uma motivação. Quantas pessoas às vezes são movidas, motivadas por uma paixão, por algo? Conhecemos histórias de pessoas que até por causa de times de futebol foram capazes de vender seus únicos imóveis para comprar passagens aéreas e hotéis a fim de assistir aquela partida de futebol que o seu time haveria de fazer em terras longínquas, em terras distantes. E ao voltar dessa partida de futebol, preferiram e decidiram alugar um apartamento, porque haviam abdicado daquele mesmo imóvel por causa de uma paixão, e essa paixão é o futebol. Se de fato somos apaixonados por Cristo, se de fato somos apaixonados pelo Senhor, nossa pergunta é: o que temos feito a partir desta mesma paixão? Quais as motivações que nos conduzem, que nos levam em concretude
para mostrar realmente a realidade de que somos apaixonados, que estamos aguardando, que estamos anelando e esperando a sua vinda. Haverá uma consequência, uma ação, uma atitude que demonstrará, que denotará, que apontará de fato, sim, que estamos aguardando, com expectativa, com empenho, a vinda do Senhor. Aqui eu não quero deixar uma palavra alguma de legalismo, de fanatismo, ou até mesmo de radicalismo humanista. Não. Acredito que Deus possa nos levar, sim, a posições radicais, a posturas radicais totalmente opostas e contrárias à posição que o mundo nos observa e nos vê. É possível, sim, agir nessa dimensão, nessa postura, mas a pergunta é muito mais ampla, é muito mais subjetiva, é muito mais pessoal. O que você tem ouvido da parte do Senhor para apressar a vinda dele em concretude através da sua vida, através daquilo que ele tem te entregue, te tem atribuído, te tem outorgado? Nós, igreja, somos sacerdotes reais, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Existe uma palavra que Deus nos traz em nível pessoal, em nível coletivo também, como igreja. Nós precisamos ter o discernimento, a capacidade de ouvirmos de Deus. Qual é esta palavra? De fato, eu não tenho dúvida, Deus está falando sim a todos, a igreja local, mas também a igreja universal, que precisamos estar unidos, ouvindo dele como igreja, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, o que devemos fazer. Mas existe um grande desafio, o que eu e você devemos fazer como cidadãos do reino de Deus, cada um individualmente, ouvindo dele, sendo um testemunho, uma carta viva, nos locais mais diferentes que ele nos tem colocado. Não importa a classe social, a cidade, o bairro, o país que você mora. O que importa é a revelação que ele tem nos trazido, que ele nos tem entregue em nosso homem interior e como estamos respondendo a essa revelação. Como estamos agindo à luz da revelação que ele nos entregou. O apóstolo nos afirma que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Deus tem nos dado uma palavra de revelação. O apóstolo Pedro já nos apontou que nós devemos nos empenhar, nos engajarmos para este propósito. Capítulo 3 da segunda carta, verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. E o verso 14 também diz, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E esse é o último tópico dentro de nossa reflexão nesse capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. Se o primeiro tópico, ponto que comentamos, é o esperar, aguardar. O segundo é o tópico de apressar a vinda de Deus através do nosso engajamento, do nosso comprometimento, da nossa atitude. Agora, o terceiro e último tópico é uma ação concreta que vai exigir de mim e de você foco e ação. O foco, a santidade, sermos separados de tudo aquilo que é sujo, imundo, corrupto. Discernirmos aquilo que ofende a santidade de Deus. Discernirmos aquilo que está incomodando a ação divina em nossas vidas. E a partir desse foco, teremos sim uma ação concreta de santidade, de amor e de reverência e de zelo para com as coisas do Senhor.
O verso de número 13, o apóstolo Pedro diz: tende por salvação. Verso 14, perdoe-me por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem mancha. E áreas da nossa vida que eram repreensíveis, estas áreas serão achadas irrepreensíveis, em função da sua santidade, do seu amor, do seu zelo para conosco e, por conseguinte, a nossa resposta para com ele, em amor, em reverência, em zelo, em santidade. Deus abençoe a sua vida. O apóstolo Pedro pergunta nesta carta: o que nós estamos a fazer? O que nós temos feito? Qual é a nossa atitude? O apóstolo Pedro diz que nós devemos ter a atitude correta, a atitude e o procedimento correto quando estas coisas estiverem por acontecer. Qual é a nossa atitude? Aguardar, esperar, apressar a vinda dele, movendo esforços, forças, energias, canalizando todos os recursos que temos para o seu reino. E, ao mesmo tempo, trazendo uma ação concreta de foco em nossas vidas, de ajuste de foco, santidade, testemunho vivo de um coração que vai ser guardado em paz, sem mácula e irrepreensível. Finalizo com a oração sacerdotal do Velho Testamento que os sacerdotes tinham por premissa ministrar sobre o povo, dizendo as seguintes palavras: que o Senhor